Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tenham uma ótima tarde e agora vamos iniciar a nossa aula de matemática. A unidade temática da nossa aula de hoje é a geometria. O objeto de conhecimento específico é retomando a ideia de razão e proporção. Razão e proporção. Mas o que é razão? O que é razão e o que é proporção? A gente vai entender no decorrer da nossa aula de hoje, certo? As ideias de razões e proporções, elas são fundamentais para um dos assuntos deste capítulo, que é a proporcionalidade. Por isso, vamos retomá-las e ampliá-las o estudo delas. Mas o que é razão, tia Gérbia? A razão entre dois números com o segundo diferente de zero é o quociente do primeiro pelo segundo. Então, nesse caso, podemos considerar a razão como uma divisão entre dois números ou como uma fração. Observe o exemplo abaixo. Em uma turma, há 15 meninos e 20 meninas. Em um total de 35 alunos. A razão entre o número de meninos e o total de alunos da turma é indicada por 15 dividido por 35 ou 15, ou a fração 15 sobre 35, que se lê 15/35. Esse valor, na forma de fração irredutível, é 3/7, ou seja, 15/35 ou 15/35, ele pode ser escrito na forma representada na fração irredutível por 3/7, pois ao dividir o 15 por 5 e o 35 dividimos também por 5. 35 dividido por 15 dividido por 5 é igual a 3 e 35 dividido por 5 é igual a 7. Então, a fração irredutível dessa fração 15/35 é igual a 3/7. Dizemos que nessa turma, a cada 7 alunos, 3 são meninos. Veja outro exemplo. A razão entre 5 e 8 é 5/8 e a razão entre 8 e 5 é 8/5. A razão entre 0 e 9 é 0. A razão entre 0 e 9 é 0 sobre 9, ou 0. A razão entre 6 e 2 é 6 meios. 6 sobre 2, 6 dividido por 2 dá igual a 3. A razão entre 10 e 15 é 10/15, ou 2/3, porque podemos simplificar por 5. 10 dividido por 5 é 2 e 15 dividido por 5 é 3. Contudo, perceba que a razão entre 9 e 0 não existe, pois não existe divisão por 0. Temos também razões especiais que envolvem duas grandezas diferentes. Vamos ver a seguir. O caso a velocidade média é uma dessas razões especiais. A velocidade média é obtida pela razão entre a medida da distância percorrida e a medida do intervalo de tempo. Ou seja, observe o exemplo. Se um automóvel percorreu 200 km em 3 horas, então a medida da velocidade média dele, em km por hora, é calculada pela razão entre 240 e 3. 240 dividido por 3 dá igual a 80. Pois, simplificando ambas por 3, 3 dividido por 3, 1. 240 dividido por 3 dá igual a 80. Então, lemos da seguinte forma. Lemos que 80 km por
hora. Isso significa que o carro manteve uma velocidade média de 80 km por hora nesse percurso. Temos também a densidade demográfica. O valor da densidade demográfica de uma região ela é obtida pela razão entre o número de habitantes da população e a medida da área da região. Se um município tem 12 mil habitantes e a medida da área dele é de 150 km², então dizemos que o valor da densidade demográfica desse município é de 12 mil dividido por 150. Observe aqui abaixo, ó. Doze mil dividido por 50. Podemos aqui, simplificando aqui esse zero, vai ficar 1.200 dividido por 15. Dividindo 1.200 por 15 é igual a 80. Então, temos 80 habitantes por quilômetros quadrados. Agora, vamos para o nosso momento da educação literária da nossa aula. Vamos fazer a leitura da obesidade, que é um sério problema de saúde. A obesidade é um acúmulo de gordura no corpo, geralmente causado por fatores genéticos e disfunções hormonais, ou pelo consumo de alimentos em quantidades superiores à necessária para o funcionamento do organismo. Em outras palavras, a obesidade muitas vezes ocorre quando a ingestão alimentar é maior do que o gasto energético correspondente. Quando uma pessoa tem sobrepeso, significa que o peso está acima do que seria saudável, considerando a idade e a altura dela. O grande problema é que a obesidade pode causar outras doenças, como hipertensão arterial, diabetes, que juntas são uma das maiores causas de acidente vascular cerebral, o AVC. O número de pessoas obesas ou com sobrepeso, inclusive crianças, vem aumentando de maneira preocupante na maioria dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil. No dia 17 de abril de 2017, pesquisas de vigilância de fatores de riscos e proteções para as doenças crônicas por inquérito telefônico, o Vigitel, com base em entrevistas realizadas de fevereiro de 2016, com 53.210 pessoas maiores de 18 anos em todas as capitais brasileiras, foi apresentada pelo Ministério da Saúde. Essa pesquisa ela mostra que nos últimos 10 anos a obesidade no Brasil aumentou 60%, passando de 11,8% em 2016 para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no mesmo período. De acordo com o Ministério da Saúde, o sedentarismo aumenta com a idade. Entre 18 a 24 anos, 60,1% dos homens praticam exercícios. Esse percentual reduz para menos da metade aos 65 anos, para 27,5%. Entre as mulheres de 25 anos e 45 anos, 24,6% se exercitam regularmente. Esse percentual é de apenas 18,9% entre mulheres com mais de 65 anos. Mas como descobrir se uma pessoa está acima do peso ou se está com o peso ideal? Existem métodos para calcular isso, você sabia? Um deles é o índice de massa corporal, que é o conhecido IMC, que a Organização Mundial da Saúde recomenda para a verificação do seu estado nutricional de um indivíduo. Ou seja, o IMC é a razão entre a massa, medida de massa em quilogramas, e a medida de altura em metros. Ou seja, para saber seu IMC, você vai fazer a razão entre a sua massa e a sua altura, entre o seu peso e a sua altura. Ou seja, a medida de massa, a razão entre a medida de massa e a medida de comprimento, que é a altura. Veja a classificação do IMC de uma pessoa. Abaixo de 17 está muito abaixo do peso. Entre 16 e 18,49 está abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,99
é uma pessoa normal. Entre 25 e 29,99 está acima do peso. Entre 30 e 34,99 é considerado obeso 1, obesidade 1. Entre 35 e 39,99, obesidade 2, que é a severa. Acima de 40, a obesidade 3, que é a mórbida. Então, vai ficar como tarefinha para vocês calcularem o IMC de vocês. Vocês vão fazer a massa corporal de vocês, a razão entre a massa e a altura de vocês. E vão me enviar para a tia no PV, certo? E agora a gente vai para a nossa atividade de hoje. A atividade vai ser feita a atividade do livro na página 73, as questões 3, 4, 5, 6 e 7. Será feita no caderno de vocês apenas as respostas. Vocês devem criar um cabeçalho com o nome e a turma de vocês. Coloca o nome bonitinho de vocês completo e a turma de vocês, porque tia tem muitas turmas, dá aula em muitas turmas e fica inviável identificar a atividade de vocês se vocês não colocarem o nome. Então, não será considerada a atividade que vier sem o nome. E a devolutiva, ela será feita pelo formulário Forms, onde será disponibilizado o link no grupo, ou pelo Google Sala de Aula, onde vocês deverão anexar em ambos, tanto no formulário ou no Google Sala de Aula, anexar a foto com suas respostas. Super fácil, você terminar a atividade, coloca seu nome, sua turma, tira uma foto do seu caderno, procure tirar uma foto legível, boa qualidade, e vão anexar ou no formulário, a tia vai deixar a opçãozinha para vocês anexar no formulário ou no Google Sala de Aula, certo? Bons estudos, boa aula, qualquer dúvida estarei à disposição. Beijos, tchau, tchau e até a próxima aula. Obrigada!